Eu quero cumprimentar a todos com a bendita e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra pastoral de hoje, ela está baseada no livro de Gênesis, capítulo de número 2 e o versículo de número 24, que diz que, portanto o homem deixará o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Queridos, Deus tem colocado no meu coração para esse dia, para esse momento, mais uma palavra pastoral direcionado às famílias. Eu tenho dito aqui que a família, como célula máter da sociedade, ela tem sido bombardeada todos os dias. Então eu gostaria de deixar aqui alguns princípios para edificar um casamento saudável. Eu sei que eu não estou deixando aqui todos os princípios, estou deixando apenas alguns princípios que eu considero de suma importância para a edificação de um casamento saudável. Nós já falamos em outra oportunidade que o casamento, ele não é em si só, a felicidade no casamento não é em si só automático, mas que precisa ser construído através da renúncia e do investimento. Ou seja, o casamento é como uma conta bancária. Você tem que depositar mais do que sacar. Se você sacar mais do que você deposita, logo, logo você vai estar em dívida com o banco e você vai ter problemas. Da mesma forma é o seu casamento. O esposo ele precisa depositar mais do que sacar. A esposa da mesma forma, ela precisa depositar mais neste relacionamento do que sacar. Então nós vamos ver alguns princípios, mas antes de ver esses princípios, eu gostaria de deixar uma coisa clara aqui, pois nós estamos vendo hoje tantas formas de casamento, de família, de relacionamento. Nós estamos vendo hoje pessoas fazendo apenas contratos de casamento e tantas outras coisas que nós estamos vendo por aí. Então eu gostaria de analisar aqui qual é a formação do casamento segundo a Bíblia. A formação do casamento segundo a Bíblia, primeiro, ele precisa ser heterossexual, ou seja, o casamento, de acordo com a palavra de Deus, é um homem com uma mulher. Ainda que alguém diga que não tem problema ser um homem com homem, ser uma mulher com mulher, ou seja lá qual for a outra forma, a palavra do Senhor ela vai nos ensinar que o casamento ele precisa ser entre um homem e uma mulher. O casamento estipulado, criado por Deus, foi através de um homem, Adão, e de uma mulher, Eva. Mas a segunda coisa aqui é que o casamento ele é monogâmico. A Bíblia diz uniciar uma só mulher. Não é uniciar suas mulheres, mas é uniciar a sua mulher, a uma mulher. Tá certo? Então, é importante observar esses detalhes porque algumas pessoas nós já temos visto aí a divulgação de alguns casamentos onde a pessoa tem várias mulheres e começa até já a ser meio que aceito por algumas pessoas e é engraçado que algumas dessas pessoas até usam a Bíblia e diz, mas Abraão tinha várias mulheres, mas na Bíblia fala sobre Salomão, que tinha várias mulheres e várias concubinas e tal. Isso tudo são desculpas e buscas das pessoas que querem fazer o errado. A mesma coisa nós vemos em questão da bebida alcoólica, que um outro dia a gente pode até trazer aqui sobre essa questão, ou se você quiser, você me pede que eu envio para você. Pois as pessoas têm este pensamento em questão da bebida alcoólica, mas não pode se embriagar e tal, e algumas igrejas até já estão aderindo a isso.
mas a Bíblia condena qualquer tipo de bebida contendo álcool. Mas isso é para uma outra questão. Mas eu só estou mostrando aqui para vocês que as pessoas buscam um jeito de poder justificar os seus erros e as suas falhas, tá? Então, o casamento ele é monossomático, ou melhor, monogâmico, é unir-se à sua mulher. Mas o casamento também ele é monossomático. O que é isso? Os dois passam a ser uma só carne. Quando você casou, quando você casa, você passa a ser uma só carne, ou seja, agora aquilo que te faz bem ao seu cônjuge. Aquilo que faz mal a você, faz mal também ao seu cônjuge. Isso é importante porque numa briga, num relacionamento, não existe vencedor. Numa briga entre casais, não existe vencedor. Porque se você venceu e a sua esposa ficou triste, a sua carne está sentindo dores. Se você teve uma briga e a sua esposa venceu, ela não venceu porque você está se sentindo mal. Então vocês são uma só carne, os dois estão se sentindo mal. Então é isso que nós precisamos entender. Às vezes as pessoas pensam, mas eu briguei, mas eu fiquei por cima, eu fui o vencedor. Não, o relacionamento está sendo destruído, então os dois estão perdendo. Mas uma quarta coisa que eu queria deixar aqui é que o casamento ele é indissolúvel e aqui começam os problemas, porque o projeto de Deus para o casamento não é até a primeira briga, o projeto de Deus para o casamento não é até a primeira crise, o projeto de Deus para o casamento não é até que um fique mais gordo ou mais magro. Não, o projeto de Deus para o casamento não é até que ela queime o arroz, até que ela queime o feijão. Não, de forma alguma. Então, isso é muito importante para que nós possamos fazer uma análise, pois nós estamos vendo hoje as pessoas casando-se e se separando muito rápido, muito rápido. Eu já tenho visto pessoas que voltam da lua de mel já separado. Então, isso tem trazido problemas muito sérios que nós precisamos observar. Mas o casamento, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, ele é indissolúvel. Então, ainda que você chegue lá perante o juiz e lavre uma certidão de separação, para Deus você continua casado. E se você continua casado, se você contrair um outro relacionamento, você comete adultério. A Bíblia diz que o que Deus uniu não separa o homem. Então isso precisa ser muito observado antes do casamento. Antes de se casar, você precisa pensar, ter certeza. Eu gosto muito de usar um ditado chinês. Um ditado chinês ele diz assim, que nós devemos abrir bem os olhos no namoro e no noivado. E devemos fechar bem os olhos durante o casamento. Por quê? Porque a hora de você ver os defeitos, a hora de você ver as falhas, era durante o namoro e o noivado. Agora você casou, agora vocês precisam conviver, vocês precisam se adaptarem e corrigirem juntos os erros do outro. Agora não é hora mais de, eu não, eu vou voltar atrás porque eu não sabia que você era assim, eu não sabia que você tinha isso. Agora é tarde. E a bem da verdade é que o casamento ele pode ser uma antessala do céu ou um porão do inferno. Vou repetir porque eu sei que isso é forte, mas o casamento ele pode ser, ao mesmo tempo que ele pode ser uma antessala do céu, ele pode ser um porão do inferno. Quem decide isso é você. E aí eu ainda vou mais longe, eu vou perguntar para você: o seu casamento ele tem sido uma antessala do céu ou um porão do inferno? Sim, o casamento, queridos, ele pode ser um jardim de felicidade ou um deserto de frustrações.
Somos nós que fazemos com que isso venha a ser ou não aquilo que nós idealizamos. Eu tenho observado, conta-se uma lenda chamada a Casa dos Mil Espelhos. E a Casa dos Mil Espelhos, ela tem vários espelhos, um apontado para o outro, aonde quando você entra, a sua imagem se reflete uma no outro, aonde parece que tem vários de você ao mesmo tempo, por causa do jogo de espelhos. E conta-se uma lenda que um certo cachorrinho, serelepe e faceiro, ele estava passando por ali, muito feliz e alegre, e ele sobe as escadas e entra ali naquela casa dos mil espelhos. Quando ele chega lá, ele vê o seu rosto espelhado por mais de 1000 vezes. E ele vê aquele cachorro alegre, sorrindo, e ele fala: Nossa, esse aqui é o melhor lugar do mundo. Eu quero vir aqui por muitas e muitas vezes. Aqui é muito legal. Mas conta-se também que estava passando por ali um cachorro rabugento que saía rosnando para todo mundo que olhava para ele mostrava os dentes. E ele também subiu aquelas escadas e entrou ali naquela casa dos mil espelhos e ele viu milhares de cachorros rosnando para ele, mostrando os dentes. E ele disse: Rapaz, isso daqui é o lugar mais terrível do mundo. Eu não quero voltar aqui nunca mais. Eu não sei se você entendeu, mas o que eu quero dizer para você é que a tua casa é a casa dos mil espelhos. Tudo que acontece na sua casa são reflexo de quem você é. Se você é uma pessoa alegre, feliz, descontraída, a sua casa será alegre, feliz e descontraída. Se você é uma pessoa rabugenta, que só briga, que só reclama, sua casa terá esta mesma imagem. Observe que quando nós olhamos e falamos de relacionamento, nós vamos perceber uma coisa, que tem mulheres que só se sente amada quando o marido diz eu te amo. Há mulheres, não estou dizendo que são todos, estou aqui mostrando, há mulheres que você pode lavar a louça, você pode ser presente, você pode dar presente, mas se você não dizer eu te amo para ela, ela não se sente amada. Já tem outras mulheres que só se sente amada quando o marido tira tempo de qualidade para estar com ela, para ir ao cinema, para ir é, passear, para estar com ela. E já existe outras mulheres que só se sente amada se houver atos de serviço. Ou seja, o marido pode ser tudo, mas se ele não lavar a louça junto com ela, se ele não lavar o banheiro, ele não ama ela. Já existe outras mulheres que só se sente amada quando ela ganha um presente. Então, observe que nós temos aqui são apenas alguns tipos de mulheres. E nós precisamos identificar quais são a qualificação das nossas esposas para que nós possamos ser melhores a cada dia. Nós não podemos querer tratar a nossa esposa de acordo com uma outra esposa de um amigo, de uma outra pessoa, ou sua mãe. Nós não podemos, porque são pessoas diferentes, personalidades diferentes. Aquilo que funciona com uma pode não funcionar com a outra. Isso é muito importante que seja observado. Eu vejo às vezes alguém que vê a forma como a esposa de uma outra pessoa trata o seu marido e aquele marido aceita aquela forma e ela vai querer tratar o seu marido daquele jeito também, porém o seu marido é diferente, e aí vira um problema. Então, nós precisamos identificar quem é o nosso marido, quem é a nossa esposa, qual é a personalidade dele, qual é a personalidade dela, para que nós possamos tratar de acordo com
quem ele é ou quem ela é. Então, observe que eu gosto sempre de citar isso, que alguém uma vez perguntou para a dona Ruth Graham, a esposa do saudoso Billy Graham, e a pergunta que fizeram para ela foi muito interessante. Perguntaram para ela assim, Dona Ruth Graham, a senhora já sentiu vontade de se separar do Dr. Billy Graham? Ela disse assim, olha, vontade de me separar ou pensar em me separar, eu nunca pensei. Mas vontade de matá-lo eu tive algumas vezes. Eu achei interessante essa colocação porque a gente tem a impressão de que porque a pessoa é um grande homem de Deus, é uma grande mulher de Deus, eles não passam por problemas, por situações conjugais. Todos passam. Todos nós passamos. Isso é natural. Deus pega duas pessoas completamente diferentes, de famílias diferentes, temperamentos diferentes, e põe eles dois para viver dentro, debaixo do mesmo teto. Somente Deus para fazer isso funcionar, somente Deus para fazer isso dar certo. E é por isso que Deus precisa ser o centro do nosso relacionamento. E é verdade que se não fosse a graça e a misericórdia de Deus na nossa vida para nos dar força, nós já teríamos largado tudo, já teríamos desistido muito tempo. Mas graças a Deus, Deus nos dá graça, nos dá força, porque eu tenho falhas, você também tem falhas. Então a construção de um casamento saudável é mais importante do que o mais cobiçoso sucesso que se possa ter na vida. Eu já tenho dito aqui várias vezes que nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Nenhum sucesso. Mas aqui eu quero deixar aqui alguns princípios para edificar um casamento saudável. E o primeiro princípio que eu gostaria de deixar é que você precisa desenvolver uma comunicação eficaz. Provérbios capítulo de número 18, versículo 21 diz que a morte e a vida está no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Irmãos, nós precisamos urgentemente desenvolver uma comunicação eficaz dentro do relacionamento. A comunicação, ela é o oxigênio que possibilita que a família respire, porque a vida e a morte estão no poder da língua. Nós podemos dar vida ou matar o nosso relacionamento através da língua. O relacionamento familiar, ele depende de como nós nos comunicamos com o nosso cônjuge. A falta de diálogo, eu posso dizer que ela tem sido uma das principais razões para as crises conjugais, até mesmo para muitos divórcios nesses tempos que nós estamos vivendo. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Você precisa aprender que você nunca deve resolver as coisas de cabeça quente. Espera um pouco. A maioria das crises da vida, elas são resolvidas por si só. Calma, tem paciência, espera um pouco, esfria a cabeça para que você não tome a decisão de cabeça cheia e se torne algo precipitado, a qual você vai se arrepender depois. Mas o segundo princípio que eu gostaria de deixar para vocês aqui é que vocês precisam separar um tempo para o cônjuge. Efésios capítulo de número 5, versículo 29 diz: que assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne.
antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então observe o seguinte, nós estamos vivendo dias onde a agenda ela é congestionada. Talvez um dos maiores tormentos deste século é exatamente o congestionamento das nossas agendas. Todos nós andamos ocupados demais. É impossível manter acesa a chama do amor se você não dedicar tempo ao seu cônjuge. Nós estamos vendo pessoas que estão preocupadas em dar uma vida melhor para os filhos e para a esposa e estão trabalhando de manhã, de noite, de madrugada e acabam perdendo este relacionamento tentando melhorá-lo. Eu tenho dito aqui e repito que os nossos filhos não precisam de mais presentes, eles precisam de mais presença. O seu cônjuge também ele precisa mais da sua presença. Às vezes o marido trabalha de dia, a esposa trabalha de noite, ou a esposa trabalha de dia, o marido trabalha de noite, eles não se veem mais. Então separe tempo para o seu cônjuge. Em terceiro lugar, eu diria para você que vocês precisam superar as tensões e conflitos. Em Colossenses capítulo 3, versículo 13 diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Irmãos, não existe casamento sem tensões e conflitos. A gente precisa desromantizar isso aí. Não existe casamento perfeito, não existe casamento sem tensões e sem conflitos. Existe casais que já aprenderam a lidar com as tensões e com os conflitos, mas não existe casamento sem tensões, sem conflitos. Não há casamento perfeito. O que existe é aquela história da grama do vizinho mais verde do que a nossa. A gente olha para o vizinho na aparência e diz, ó, queria ter um casamento como o do fulano, queria ter um casamento como o do Beltrano, queria que você fosse como fulano, como Beltrano, mas você não conhece a vida deles a dois. Você não conhece dentro de casa como é. Quantos casais que a gente vimos na rua, vimos na igreja e olhamos e dizemos, nossa, aquele ali é um casal vintém, olha que maravilha. Porém a panela voa dentro de casa, dormem em camas separadas. Então nós precisamos entender que não há casamento perfeito. Marido e mulher são dois universos completamente diferentes, com visões, perspectivas, desejos completamente diferentes. É como se os homens fossem de Marte e as mulheres de Vênus. São mundos diferentes. Mas o perdão e a cura, principalmente das memórias antigas, amargas, precisa ser feito. Nós precisamos fazer uma faxina na nossa mente. Nós precisamos fazer uma asepsia na alma. Como que eu faço isso? Liberando o perdão. Quando eu libero o perdão incondicionalmente, eu estou fazendo uma limpeza na minha mente. Eu estou fazendo uma asepsia na minha alma. Uma outra coisa que nós precisamos ter é uma correta relação com os filhos. Malaquias 4,6 diz: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Irmãos, isso daqui é muito importante. Claro que aqui a gente poderia abrir um leque e falar somente sobre a criação dos filhos, os relacionamentos com os filhos e tudo mais. Mas aqui eu quero apenas usar isso como
um princípio para a edificação do seu relacionamento saudável, do seu casamento saudável. Nós estamos vendo que hoje o relacionamento com os filhos eles têm sido deturpados pela mídia, pela televisão, pelos governantes. Você vê que hoje não se pode mais bater nos filhos, né? E aqui eu não estou falando de espancamento, eu estou falando, não estou defendendo o espancamento, estou defendendo aqui a correção, pois toda a correção que eu sofri durante a minha infância, adolescência, eu agradeço por todas elas. Porque se eu sou quem eu sou hoje, se eu sou se eu estou onde eu estou hoje, eu devo isso à criação que eu tive dos meus pais. Porque caráter a gente não tem na igreja. A caráter ele vem de berço. Caráter ele vem de berço. É através da nossa criação. Nós estamos moldando o caráter dos nossos filhos. E às vezes nós cometemos alguns erros, como por exemplo, se nós temos mais de um filho, nós dedicamos mais amor a um do que a outro. Isso é um problema muito sério. Precisa ser observado, precisa ser corrigido. Às vezes, o seu filho, ele é rebelde, ele é isso, ele é aquilo. Por quê? Porque ele está tentando chamar a sua atenção porque você dá mais atenção a outro do que a ele. Você precisa observar isso para ver se não está acontecendo isso. Às vezes nós criamos um bloqueio com um dos filhos e aí nós, sem querer, dedicamos mais a outro e vemos o outro filho se rebeliando, o outro filho entrando por caminhos e a gente só briga mais, sem parar para observar por que ele está agindo daquele jeito. Então, observe que às vezes nós temos uma facilidade para entender o erro de um filho e o outro nós já tratamos de forma diferente. Uma outra coisa que também precisa ser observada em questão da criação dos filhos é a questão da correção. Os pais hoje, eles não corrigem mais os seus filhos. Eles deixam que seus filhos façam o que quiserem. Os seus filhos são tratados como reis e rainhas. São eles que mandam na casa. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque a sociedade ela tem empurrado isso para dentro das nossas casas, que nós precisamos tratar os nossos filhos como rei e rainhas. E quando nós tratamos eles como rei e rainhas, nós estamos dando o lugar que é nosso para eles. Quem manda na sua casa é você, não é seu filho. Quem decide as coisas na sua casa é você, não é seus filhos. Aí nós estamos vendo hoje os filhos fazendo birra e chora e pula no chão, esperneia e grita. Não, nós não podemos aceitar isso. Nós precisamos corrigir isso, porque nós passamos vergonha na rua por culpa nossa. Às vezes nós vemos alguns pais que vê os filhos fazendo alguma coisa e falam: "Meu Deus, mas que vergonha". A culpa é dele mesmo. Porque ele vê fazendo em casa e ele não corrige. Porque ele não corrigiu em casa, ele vai fazer na frente dos outros e vai trazer vergonha para você. Então corrige em casa. Quando fizer algo de errado em casa, corrige em casa, porque senão vai fazer na rua. E se for preciso corrigir com a vara, corrija. Muitos cônjuges hoje têm entrado em crise no casamento por causa da distorção do relacionamento com os filhos. Às vezes o pai quer corrigir, a mãe não deixa. Às vezes a mãe quer corrigir, o pai não deixa. Vocês precisam entrar num acordo.
Porque as crianças, até mesmo de cola, ela já entende isso. Ela sabe quando a mãe vai corrigir que o pai fala, não, não faça isso. E aí ela entende isso. Ela sabe que ela só pode fazer quando o pai estiver perto. Observa isso para você ver se não é assim. Então nós precisamos entender. Provérbios capítulo 22, versículo 15 diz assim: a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Sabe o que isso está dizendo? Esse texto aqui está dizendo que toda criança nasce louca, mas que a loucura é tirada através da vara da correção. Nós estamos vendo crianças que hoje são. Alguns pais até dizem: não, meu filho vai ser criado sem autoritarismo. Cuidado, cuidado, porque quem vai apanhar é você. Porque hoje nós já estamos vendo isso. Os filhos batem nos pais. Os filhos chutam os pais. Batem na cara dos pais. Gritam com os pais. Xingam os pais. E eles acham isso normal. Cuidado, não aceite que seu filho, por menor que seja, pode ser de colo, não aceite ele bater na sua cara. Tem gente que vê a criança batendo na cara e acha a maior graça. Eu tenho visto alguns vídeos aí que estão sendo postados aí pela internet, o povo achando graça, o filho desobedecendo o pai, falando, gritando com o pai, e a gente achando isso a maior coisa engraçada. Isso é um desrespeito, precisa ser corrigido. Precisa ser corrigido. Mas a quinta coisa que eu quero deixar aqui para vocês, para a gente caminhar para o fim, é que você precisa administrar bem o seu dinheiro. Efésios capítulo 4, 28 diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Infelizmente, muitos casais eles não sabem lidar com o dinheiro. Vive sempre atolado em dívidas. Por quê? Porque compra o que não precisa com dinheiro que não tem para impressionar pessoas que não conhecem. Queridos, dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo patrão. Para de querer viver a vida que não é sua. Às vezes você está próximo de pessoas que às vezes têm uma situação diferente da sua e às vezes você quer demonstrar que você tem aquela mesma vida quando na verdade não tem e aí faz dívidas para mostrar para os outros que você consegue também, que você pode também. E aí vem a crise no casamento e quem vai acabar sofrendo os danos de um divórcio e de uma separação é você. Então nós precisamos entender qual é a nossa situação. Não podemos querer viver uma vida que não é nossa. Mas, em sexto lugar, eu já disse aqui no início que o casamento é como uma conta bancária. Você precisa fazer mais depósito do que retirada. Nós precisamos fazer altos investimentos se nós queremos ter retorno. Nós precisamos sempre manter um saldo positivo, senão quando você precisar, você não vai ter. Nós precisamos elogiar mais e criticar menos. Nós precisamos dar mais e cobrar menos. Nós precisamos compreender mais e exigir menos. Entenda uma coisa: o seu papel no casamento não é de como quem está ali como detetive, buscando falhas, buscando erro. Saiba que o seu papel no casamento não é de buscar a sua felicidade. Como? O seu papel no casamento não é de buscar a sua felicidade. Ei, esposas, o seu papel no casamento é de buscar a felicidade do seu esposo. Ei, maridos, o seu papel no seu
casamento é de buscar a felicidade da sua esposa. O seu papel é fazer o seu cônjuge feliz. O amor, ele nunca foi e nunca vai ser egoísta. Ele busca a felicidade do outro mais do que a sua própria. E por último, nós colhemos no casamento o que nós plantamos. Quem semeia amor, ele colhe amor. Quem semeia amizade, colhe amizade. Porém, quem semeia vento, ele colhe tempestade. Quem semeia incompreensão, colhe solidão. Nós refletimos aqui dentro da nossa casa, o nosso próprio rosto. Guarde isso que eu vou dizer para você. Nós bebemos o refluxo dos nossos próprios fluxos. O bem que eu e você fazemos retorna para nós. Porém, o mal que nós fazemos recai sobre a nossa própria cabeça e sobre a nossa própria família. Então eu quero deixar essa palavra para a sua meditação. Siga esses princípios para a edificação de um relacionamento saudável na presença do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. A paz de Cristo, meus queridos irmãos. É um prazer e uma alegria muito grande poder estar aqui novamente para trazer, deixar aqui uma palavra pastoral para elevo